Oi pessoal, tudo bem? Primeira aula aí de história, né, da apostila, aí na página 162. A gente vai ver aí um pouco dos direitos da população negra e dos indígenas. Primeiro é importante lembrar vocês que o processo de abolição da escravidão ele foi um processo em etapas. Né? Porém, o Brasil ele foi aí o último país a abolir a escravidão e ele fez, né, esse processo por pressão internacional, principalmente da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra havia passado aí pelo processo de Revolução Industrial, né? E a Inglaterra queria o seguinte, que se não houvesse o processo de escravidão, o processo comercial, o processo industrial iria dar início no Brasil. Iria ter aí um processo industrial, um processo comercial em andamento. E com isso, obviamente, o Brasil iria comprar matéria-prima, comprar produtos ingleses, o que seria vantajoso para eles. Mas houveram várias leis antes de chegar até a abolição via de fato, né? Houve a lei do ventre livre, que todo escravo que nascesse a partir da assinatura daquela lei seria livre. Houve a lei do sexagenário, todo escravo que chegasse aos 60 anos de idade, né, ele seria livre. Só que essas leis é o que nós chamamos de... Daí é que vem aquele ditado, para inglês ver. Que a Inglaterra viria essas leis e concordaria, acharia que o Brasil estava realmente passando pelo processo da abolição. Só que lei do ventre livre. Você nasce escravo, livre. Tá. Só que os seus pais são escravos. Então como é que você vai sair do ventre da sua mãe e vai sair andando, cantando, liberto? Ou seja, você continuava escravo. A lei do sexagenário. Qual escravo chegava aos 60 anos de idade? Algo praticamente impossível. Então eram leis só no papel, só teóricas. Né? Não haviam vias de fato, uma mudança concreta no processo da abolição da escravidão. Então, só realmente em 1888 é que nós temos aí a abolição, vias de fato, da escravidão. Só que, pensa comigo, o cara é escravo. O cara, ele passa vários e vários anos ali dentro daquele processo, dentro daquela serventia escravocrata. Ele não tem dinheiro, porque as pessoas foram libertas, só que elas não foram indenizadas. Então você estaria livre, mas para ir para onde? Você não tem dinheiro, você não tem uma casa, você não tem nada. Então foi um processo injusto. Foi um processo onde as pessoas estavam libertas, mas estavam na rua, à margem da sociedade. Não foi feito nenhum tipo de campanha, nenhum tipo de movimentação para que essas pessoas fossem reinseridas na sociedade. Mas ficaram aí à deriva, ficaram aí à própria sorte. Então, praticamente foi um processo que não houve mudança significativa na vida das pessoas, porque de certa forma elas continuaram escravas. Não naquele regime anterior, mas continuaram escravizadas, porque elas não tinham como sobreviver e muitas permaneceram vivendo dentro mesmo das casas, das fazendas onde elas trabalhavam, porque elas não tinham para onde ir. Então foi um processo complicado, foi um processo que não houve aí nada que viesse aí realmente para que essas pessoas pudessem ser reinseridas na sociedade de uma maneira digna, e não simplesmente serem colocadas de lado, de certa forma, até mais marginalizadas do que anteriormente. Bom, além
do racismo, né? Além da preocupação escravocrata, outros povos também sofreram muito com essa questão no Brasil. Nós temos aí os indígenas, também afetavam os imigrantes aí de origem asiática, principalmente aí, também sofreram aí um processo aí de racismo científico. Esse racismo científico, ele tinha a teoria de que, pelo formato da cabeça, pela abertura dos olhos, então o branco ele era comprovadamente mais digno, mais evoluído do que os outros povos. Aqui na 162 vocês têm até uma figura na qual compara o crânio, a altura, o formato aí de um asiático, um negro e um branco europeu. Era uma das teorias, esse racismo científico, para justificar a forma como a sociedade pensava, para justificar a forma aí como tratava aí o racismo. Aqui também na 162, vocês têm aqui falando sobre a discriminação racial. É muito interessante. A recusa em atender a pessoa em lojas ou restaurantes com base em sua cor, falando sobre a lei que fala sobre a exclusão, a distinção sobre o racismo, né? A recusa em matricular alunos em escolas ou faculdades com base em sua cor, o impedimento de uma pessoa assumir um emprego com base em sua cor, o impedimento de uma pessoa entrar em bares, praças, parques ou estádios com base em sua cor. Então nós temos aí algumas características que hoje caracterizam o crime de racismo. Existem várias outras características de crime, mas essas são aqui alguns exemplos. E aí na página 162 é que fala, né? Você já presenciou um caso de preconceito? Como podemos agir para acabar com esse tipo de crime? Então vocês vão fazer isso em forma de trabalho, vocês vão pesquisar aí formas de preconceito, formas de racismo, né? Estamos falando aqui de racismo, formas de racismo e como que a gente pode combater esse racismo. Vocês vão fazer uma pesquisazinha no próprio caderno, tira foto, né, de modo que eu consiga ler o que vocês escreveram e mandam para mim valendo ponto, beleza? Bom, então durante esse processo aí da abolição da escravidão, como eu já falei para vocês, foi criado na época uma imprensa negra. O que é uma imprensa negra? Eram pessoas que quem mais financiava, quem mais escreviam eram principalmente negros que faziam parte aí de uma elite, tá? Uma elite negra que conseguiu aí, entre vários motivos, ascender a sociedade. E eles espalhavam os ideais, defendiam aí as pessoas, denunciavam aí maus tratos, era feito aí por homens libertos, livres e letrados, né? Porque era difícil que a pessoa, o escravo não sabia ler. Então, era voltado principalmente aí para as pessoas letradas. Foram feitos, inclusive, algumas iniciativas não públicas, é óbvio, né, para a alfabetização das pessoas negras, para que assim aos poucos ela pudesse ter meios mais plausíveis, meios mais eficazes, mais efetivos ali de se reinserir na sociedade. A gente percebe, a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, para uma pessoa analfabeta, por exemplo, conseguir um emprego é mais difícil. Hoje em dia até com faculdade está hiper mega difícil. Mas para quem não tem não sabe nem ler e escrever, se torna mais difícil ainda. Então, houve algumas iniciativas de algumas cooperativas, principalmente formadas por pessoas negras, que conseguiram aí ascender na sociedade de alguma forma e que faziam esse trabalho de alfabetização. Tá? Então, esse jornal dessa imprensa negra, ele era chamado de O Mulato.
ou seja, o homem de cor. Né? E eles eram mantidos aí com a arrecadação do dinheiro dos associados e de algumas doações, tá? E eram distribuídos gratuitamente. Não era um jornal feito para venda. Ele era um jornal feito para disseminar os ideais e não o lucro. Então ele era distribuído para todas as pessoas gratuitamente, sejam elas negras, sejam elas brancas, de qualquer forma. Então a ideia dele era de disseminar os ideais. Os ideais, quais eram os ideais? Escravos? Não. Os ideais de igualdade, de a não prática do racismo, a igualdade entre brancos e negros, para disseminar aí que havia a necessidade de uma ajuda para que esses ex-escravos pudessem ser reinseridos na sociedade, que eles pudessem aí de alguma forma trabalhar e ter o seu sustento, entre outros. Ok? Aqui no final da página 163 vocês têm um trecho de um jornal paulista chamado Jornal Auriverde. Vocês vão ler esse trechinho, Os Homens Pretos e a Evolução Social. Vocês vão ler e vão fazer as atividades que constam nele, que estão na página 164, tá? Então vocês vão fazer aí desenvolver e aplicar da página 163 que termina na 164. Bom, como eu já falei para vocês, então tinham aí alguns movimentos que auxiliavam essas pessoas nos cursos de alfabetização. Esses segmentos eram chamados de sociedades beneficentes. Essas sociedades beneficentes já existiam no Brasil com o nome de irmandades. Existia, por exemplo, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, dos homens pretos. Por quê? Porque não era permitido ao negro, mesmo liberto, mesmo após a abolição da escravidão, porque é importante salientar que houve a abolição da escravidão, mas o racismo perdurou. Inclusive perdura até os dias atuais, infelizmente. Então, houve a abolição da escravidão, mas o racismo ele não terminou com ela, tá? Então, por exemplo, essa Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos era uma irmandade formada só por homens pretos, só por pessoas negras, na qual haviam aí uma certa assistência a essas pessoas. Então, arrecadava-se dinheiro, dava-se aula de alfabetização, ajudavam aí a compra de alforrias antes aí da abolição. Então houve aí essa irmandade, era uma irmandade ligada, também à Igreja Católica, mas houveram muitas outras irmandades, outras sociedades beneficentes que não tinham características religiosas e nem eram ligadas a alguma religião. Eram o que nós chamamos de civis. Sociedades beneficentes civis, que buscavam ali reinserir, ajudar o negro a não ficar tão à margem da sociedade, a lutar pelos direitos de igualdade que eles possuíam. Falando um pouquinho sobre manifestações religiosas, vocês sabem que quando o negro veio para o Brasil, os escravos, para ser escravizado, eram pessoas de diversas nações, você sabe. Lembrando que a África não é um país, a África é um continente. Então vinham pessoas de diversas partes do continente africano. E com eles também a sua religião. Só que cada região da África fazia um culto diferente, cultuava a uma divindade diferente. Quando eles chegam ao Brasil, os seus cultos, a sua religião, a sua fé, as suas divindades foram proibidas. Então foi imposta ao negro que ele fosse catequizado, que ele se tornasse católico, que ele se tornasse cristão. E com isso a sua religião, os seus cultos, eles foram proibidos. E acabou
que por haver um sincretismo religioso por conta disso. Como assim? Então, por exemplo, como ele era obrigado a ter a religião branca, né, que era a religião católica, então ele era obrigado, por exemplo, a fazer orações diante de uma imagem da Virgem Maria. Só que ele não estava rezando vias de fato para a Virgem Maria, né? Mas o seu coração, a sua mente, as suas orações eram voltadas para a sua divindade principal, que é a divindade chamada de Iemanjá, que eles associavam a imagem, por ser mulher, com Iemanjá. E quando o homem branco, quando o Senhor passava lá pela senzala e via eles ajoelhadinhos, quietinhos, rezando, ele imaginava que estava rezando para a Virgem Maria. Mas na verdade não. Na verdade, suas orações, sua mente, seu coração eram voltados para Iemanjá. E assim vai com as demais divindades e sincretismo que existem aí dentro das religiões de matriz africana. Quais são as religiões de matriz africana? Aí tem Umbanda, Candomblé, Batuque, tem algumas religiões aí que são de matriz. Por que a gente fala matriz? Porque elas foram aí baseadas nas crenças, nas divindades, nos cultos, nas celebrações africanas. É a mesma que acontece na África? Não. Porque aqui houve uma bagunça, vamos assim dizer. Houve tanto um sincretismo com a Igreja Católica e também houve um sincretismo com as próprias nações africanas. Eu não falei para vocês que eles vinham de diferentes nações, de diferentes países, e cada uma tinha a sua religiosidade, tinha lá o seu culto, a sua celebração. Então, aqui no Brasil, houve uma salada do culto dessas divindades referentes à África, referentes a cada região da África, referente a cada nação da África, e houve também o sincretismo com a religião branca, no caso, a religião católica. Então, por isso que nós falamos de religiões de matriz, porque a sua essência é africana, porém não de uma nação específica. Acabou meio que se tornando uma salada. Se você for lá na África, você vai ver que a celebração dos cultos das divindades deles são completamente diferentes dos cultos que há aqui no Brasil, nessas religiões de matriz africana. Durante bom tempo, essas religiões foram vistas com maus olhos, mesmo após a abolição da escravidão. Até os dias atuais, muitas pessoas olham essas religiões aí com maus olhos, como religiões do mal e etc. Né? Vocês observam que o racismo ele permanece não só na pessoa do negro, mas tudo aquilo que lembra a cultura negra. A capoeira, por exemplo, que é basicamente a negra, durante 40 anos ela foi proibida por lei. Por lei ela foi proibida, ela foi mal vista, era crime praticar a capoeira. Depois, em 1930, ela volta a ser permitida, ela deixa de ser crime. Então vocês veem que o preconceito, o racismo, ele não é apenas com a pessoa do preto, mas ele é também tudo que é relacionado aí à cultura negra, à religião negra. Aqui na 165 vocês têm outro desenvolver e aplicar, e começa na 165, termina na 166. Sintam-se obrigados a fazer. Então vocês têm 2 desenvolveres e aplicar, tá? Aqui na 166, agora nós vamos falar um pouquinho dos indígenas na República Velha. Já está terminando. Durante o processo de colonização, foi utilizado por um bom tempo a mão de obra indígena. Depois ela foi proibida, por questões econômicas, porque era muito mais vantajoso para a coroa portuguesa ter aí o comércio de escravos, porque ela ganhava impostos com isso, e ela detinha o monopólio do processo de escravidão. Então, ela ganhava muito com isso. E a igreja ela se colocava contra a escravidão indígena. Você vê só, ela era a favor da escravidão negra, mas era contra a escravidão indígena.
O indígena, ele era visto como uma pessoa que não tinha cultura, como uma pessoa que era preguiçosa. Preguiçosa por quê? Porque ele resistia à escravidão. Então, o índio, ele era mal visto, mas diferente do negro, porque havia uma necessidade criada pela igreja de civilizar o índio, de catequizar o índio, de tornar uma pessoa digna. Ele era visto como inocente, ele era visto como puro. E durante bom tempo foi incentivado pelo governo a tutoria. Ou seja, a pessoa tinha ali o dever de amparar e proteger o índio. Ela era dono do índio. Aqui na página 166 vocês vão ver que tem até um projeto de lei que fala sobre isso, na qual a pessoa tinha ali deveres e compromissos com o índio. E o índio não poderia sair. Se ele fugisse, outra pessoa pegasse, vamos assim dizer, a polícia tinha o dever de devolver o índio, como se fosse um objeto, uma propriedade de alguém, para o seu amo. Nós vamos ter aí coisas completamente absurdas com relação aos indígenas. Da mesma forma como tivemos coisas absurdas ao negro. Aqui na página 167, quer dizer, na 166 começa e termina na 167. Vocês têm a conexão. Vocês também vão fazer. Então já são 3 atividades aí. No final do vídeo eu falo as 3. Todas, aliás, que vai ter mais ainda. Então, quando foi proclamada a República, nós vamos ter alguns pequenos avanços com relação à questão do índio. Nós vamos ter aí, nessa separação aí de igreja e Estado, na proclamação da República, porque até então no Império, igreja e Estado ainda caminhavam juntas, aí na proclamação da República foi criado aí o Serviço de Proteção aos Índios, que ele vai tratar aí um pouco aí, ele ainda vai defender essa civilidade indígena, ele vai querer aí traçar territórios indígenas, mas não no sentido de preservar, mas no sentido de tornar um trabalhador. Então ele quer civilizar o índio para que ele se torne um trabalhador, para que a reserva, o lugar onde ele está inserido, se torne uma terra produtiva para o Estado, se torne um lugar produtivo para o governo, para o país, e não com interesse como nós temos hoje, a FUNAI, que em tese, defende os direitos indígenas, defende as reservas indígenas. Então, nesse primeiro momento, é o contrário. Ele vai, inclusive, usar a força, usar a violência para tirar o índio de sua terra e para, entre aspas, civilizá-lo. Então, usa-se a força, algo que não tem nada a ver com civilidade, para querer civilizar aí o índio. Então, uma das metas era alcançar aquelas aldeias que estavam mais isoladas, mas usando sempre o uso da força, sempre com interesse nas terras, para que as terras fossem aproveitadas, fossem úteis para o Estado, para o comércio, para o capital. Vai surgir aí um personagem, o nome dele é Kurt Nimundaju. Esse sobrenome dele foi um sobrenome dado por uma tribo indígena. Ele é um alemão que veio para o Brasil e viveu aí a maior parte da sua vida no Brasil. E ele faz aí muitos estudos, ele vive durante muitos anos em tribos indígenas. Ele faz mapas, tirou muitas fotos. Ele foi aí uma pessoa muito importante nessa questão. Infelizmente, muitos dos seus escritos, das suas anotações foram perdidas quando teve aquele incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro em 2018. Nós perdemos aí muita coisa importante com relação à nossa história, à nossa identidade enquanto Brasil. Mas fazer o quê? Prefiro não entrar em detalhes sobre isso. Mas, então, nesse primeiro momento, nós temos aí um uso exacerbado de violência, da força, para civilizar, para tomar a terra do índio.
Num segundo momento, quando vai entrar aí uma intervenção de um marechal, onde ele começa a ser responsável pela instalação das linhas de telégrafo, quando começa aí a telefonia no Brasil, e ele vai pedir que diminua esse uso da força. Ele vai pedir aí que gradualmente os nativos adotem sim hábitos e tecnologias, mas de maneira com sentimento nacionalista, mas sem a necessidade de tanta violência. Porém, nós vamos ver que o fato deles tirarem os índios de suas terras e terem aí um contato muito grande com o homem branco vai trazer doenças para o índio, porque ele não tinha imunidade com aquelas doenças, as doenças do homem branco. Bom, atividades da página 168 e 169. Então, vocês têm 168, 169, 166, 167, 163, ok? Então, vocês façam para a semana que vem. E fez, tira foto, manda para que eu possa pontuar. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.